Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e este é mais um episódio do IPAN Talks, o podcast do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Nossa entrevistada no programa de hoje é a juíza Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, juíza substituta em segundo grau da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Especialista e mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a juíza Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira já foi presidente do IPAN, ocupando atualmente a primeira vice-presidência do Instituto. Ela é coordenadora e idealizadora do projeto Eu Tenho Voz do IPAN, que desde 2016 leva às escolas de ensino fundamental do Estado de São Paulo informação e sensibilização sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Esse é o tema que vamos abordar com a nossa entrevistada neste programa. É uma honra tê-la no IPAN Talks, doutora Herta. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui participando do IPAN Talks e espero que possa trazer informações úteis para todo mundo. Eu gostaria que a senhora esclarecesse para os ouvintes do IPAN Talks o que caracteriza o abuso sexual contra crianças e adolescentes, onde geralmente acontece esse tipo de violência e quem a pratica. Então, Carlos, na verdade, não existe um tipo criminal abuso sexual de crianças e adolescentes. O que a gente tem é estupro de vulnerável, mas a lei define muito bem o que é violência sexual contra crianças e adolescentes. A lei define violência física, violência psicológica, violência sexual e violência institucional. A violência sexual é justamente utilizar a criança ou o adolescente para satisfazer sua lascívia, portanto, com a prática de um ato, voltado para a satisfação sexual. Sempre praticado por um adulto, porque quando a gente fala de crime, a gente está tratando de um maior de 18 anos, que é o agente. Se for um adolescente, a gente vai estar falando do ato infracional, que não é propriamente um crime, mas também é penalizado pela legislação. Onde é que ocorre esse tipo de violência? Bom, ao contrário do que todo mundo pensa, que é aquela crença que a gente ouve desde quando a gente é criança, que a mamãe fala pra gente, olha, se você sair sozinho, o homem do saco vai te pegar e pode te fazer algum mal. Esse caso do homem do saco, ou seja, um terceiro que não tem contato com a criança e que rapta uma criança com a finalidade libidinosa, com a finalidade de praticar um ato sexual, corresponde a menos de 2% dos casos de violência sexual. A violência sexual contra criança e adolescente ela ocorre dentro das casas, infelizmente. 85% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente ocorrem no interior das próprias casas ou na casa de alguém muito próximo da criança e do adolescente. Qual a incidência dessa prática e o que mostram os dados reunidos pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e outros indicadores, como o Anuário da Segurança Pública? Então, esse é um problema que não é só nosso, não é um problema brasileiro, é um problema mundial, não é? As estatísticas mundiais são terríveis, não é? A gente pode dizer que no mundo, a cada 5 crianças, meninas, uma vai sofrer violência sexual, e a cada 7 meninos, um vai sofrer violência sexual. No Brasil, não é diferente do resto do mundo, pelo contrário, os nossos dados são terríveis. E enquanto nós estamos aqui conversando, essa conversa que vai durar uns 20 minutos, 25, talvez, meia hora, posso garantir para você que nesse período de tempo, 5 meninas ou meninos menores de 14 anos vão ser vítimas de estupro. Esse é o nosso dado. Os dados do Fórum de Segurança apontam, a gente está com o dado desatualizado, porque ele sempre trata com o dado do ano anterior, né? Então, em 2024, você publicou os dados de 2023, estamos aguardando agora para 2025 para publicar os dados de 2024. Tem muita variação, porque de ano a ano,
a média se mantém mais ou menos a mesma. E segundo os últimos dados que a gente tem, que são os de 2024, referentes a 2023, a cada hora 7 crianças ou adolescentes menores de 14 anos são estuprados no Brasil, são vítimas de violência sexual. Para fazer frente a esse problema, a senhora Idélia Zu, desde 2016, tem coordenado a implementação e o desenvolvimento pelo IPAM do projeto Eu Tenho Voz. Como essa iniciativa de prevenção foi estruturada, quais os princípios em que se baseia o projeto e que resultados têm sido alcançados? Então, Carlos, em 2016 eu estava à presidência do Instituto Paulista de Magistrados e a gente queria desenvolver um projeto que cuidasse de direitos humanos, mais especificamente direitos humanos das crianças e adolescentes. E nós acabamos escolhendo esse tema porque, como a gente disse, é um crime que acontece dentro das casas, né? Normalmente com pessoas próximas, ligadas à criança, e que, portanto, é de muito difícil denúncia, é de muito difícil que se perceba o que está acontecendo e isso venha a claro. Para todos os juízes, eu posso falar, sem sombra de dúvida, é uma realidade muito angustiante quando você se depara com um caso que envolva a prática de crime sexual contra a criança. Primeiro porque a gente sabe que quando esses casos chegam no judiciário, essa violência já está acontecendo há muito tempo. E segundo, porque esses danos, né, que a vítima sofre dificilmente vão ser reparados, ela pode se reestruturar, ela vai ter tratamento, vamos buscar formas de tentar minimizar o que ocorreu. Mas é uma marca que vai perseguir, vai permanecer com a pessoa pro resto da vida. E pensando nisso, nós resolvemos então abordar especificamente o problema da violência sexual contra a criança e adolescente. Por quê? É um crime que ninguém gosta de encarar, né? Ninguém gosta de enfrentar, mas é uma realidade que está acontecendo embaixo do nariz das pessoas, né? Às vezes na sua própria casa, sem que elas tenham consciência de que isso está acontecendo. E aí, como o abuso sexual de criança e adolescente envolve basicamente duas síndromes. Uma é a síndrome da adição por parte do abusador, por isso ele vai, todas as vezes que ele tiver oportunidade, ele vai repetir o ato. Toda vez que ele tiver chance, ele vai repetir. Tanto do lado do abusador, não há como parar essa prática, a não ser que haja uma intervenção de alguém de fora. E pelo lado da criança, que é vítima, existe a síndrome do segredo. É a dificuldade que a criança tem de conseguir colocar o que está acontecendo, de contar para alguém o que está ocorrendo. E é isso que perpetua o ato. Por isso que continua, porque a criança não consegue contar para ninguém. E não consegue por várias razões, né? Porque ela é ameaçada, porque ela se sente culpada, embora não tenha a menor culpa, não é responsabilidade da criança o que está acontecendo, mas a criança se sente dessa forma. E principalmente porque ela acha que ninguém vai acreditar se ela contar o que está ocorrendo. Então nós tivemos a ideia de atacar a síndrome do segredo, levando informação para as crianças a respeito de como elas poderiam fazer para se defender se estivessem passando por uma situação dessa, uma situação de abuso sexual ou de violência sexual. E queríamos fazer isso indo até as escolas, os juízes conversando com as crianças e falando como que elas deveriam fazer para se proteger. Agora, a gente sabe que o juiz já tem uma linguagem que não é nada fácil, né? Os adultos já não entendem o que a gente fala. Então, a gente abordar esse tema com a criança, ainda mais um tema sensível, delicado, não seria fácil. E aí achamos que a melhor forma de fazer essa abordagem seria através da arte. E por isso nós buscamos uma peça de teatro que trata do tema de uma forma lúdica, mas de uma forma direta, para que depois a gente pudesse conversar com as crianças. Muito bem, essa peça, que chama Marcas de Infância, ela foi desenvolvida pela companhia Narrar, pela CIA Narrar. Eles fizeram algumas adaptações no texto original para que atendesse às finalidades do projeto e desde então, desde 2016, nós passamos a levar a força de teatro até a escola, que é o ambiente de segurança da criança, sempre acompanhada de um juiz ou uns voluntários que integram o projeto, porque nós temos 2 procuradoras de justiça, uma procuradora de estado que também acompanha essas apresentações e alguns advogados. E nós vamos até a escola, então, e depois da apresentação nós conversamos com as crianças. Desde 2016, desde a primeira apresentação em escolas, nós passamos a receber logo na sequência as denúncias das crianças que eram vítimas, que nos procuravam para buscar socorro. Então nós percebemos que o projeto ia ter uma dimensão muito maior do que a gente tinha imaginado primeiro.
né? A nossa ideia inicial era só levar informação, mas nós acabamos criando um espaço de segurança em que a gente pode auxiliar essas crianças a saírem dessa situação de violência. Isso, então, demandou que nós tivéssemos outras ações. Nós começamos, então, a trabalhar com a qualificação dos professores para que eles tivessem capacitação para ouvir essas crianças depois, porque muitas vezes eles não vão vir falar com o juiz na hora, mas depois do efeito da peça, eles vão procurar um professor de confiança para o que está acontecendo. Então, era muito necessário que os professores estivessem preparados para essa oitiva qualificada, e ainda saber o que fazer depois, né? Quando chega a informação, como é que a gente vai fazer? Então, tudo isso está num curso de capacitação que a gente fornece para os professores antes de levar o projeto até a escola. Além disso, nós fizemos um convênio com o CNRBV, que é o Centro de Referência das Vítimas de Violência, aqui de São Paulo, né, do Estado de Sapiense. Então, nós temos a participação das psicólogas do CNRBV, tanto na formação desses professores, no curso que a gente ministra, como também nos casos de São Paulo, a gente tem o acompanhamento dessas denúncias pelo CNRBV. O projeto ainda demanda uma articulação com a rede. Por exemplo, em alguns municípios, a gente vai ao município a convite da Vara da Infância, é o que acontece em São José do Rio Preto, por exemplo, onde nós estivemos agora nessa última semana. A Vara da Infância nos chamou para fazer essas apresentações. Então, todo o trabalho depois tanto de oitiva das crianças, a gente participa também, mas nós tivemos lá vários técnicos da Vara da Infância que estavam presentes para fazer essa escuta, e todo o acompanhamento depois já sai imediatamente encaminhado pela Vara da Infância, que estava presente nas apresentações. O que a gente pode dizer em relação aos resultados? Desde 2016 até hoje, apenas uma escola por onde a gente passou, a gente não recebeu nenhuma denúncia. Em todas as outras, a gente recebeu denúncias, tanto de violência física, quanto de violência sexual, violência psicológica, e muitas vezes as crianças vêm pedir auxílio também porque a mãe é vítima de violência doméstica. Então, a gente pode dizer que o projeto realmente funciona. Ele ataca essa síndrome do segredo e possibilita que as crianças possam dizer o que está acontecendo e buscar auxílio. Objetivamente, doutora Herta, qual deve ser o primeiro passo que uma criança ou adolescente que sofre abuso sexual deve dar para enfrentar esse problema? E também, o que deve fazer uma pessoa que tem conhecimento ou desconfia que essa prática esteja ocorrendo na sua vizinhança ou com relação a uma família que ela conheça? Muito boa a sua pergunta, Carlos. Olha, vamos começar pela primeira parte, que é em relação à criança que estiver nessa situação de violência. A primeira coisa que ela deve fazer é procurar uma pessoa de confiança para contar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o abusador vai dizer exatamente isso. Olha, se você contar para alguém, ninguém vai te acreditar. Ninguém vai acreditar em você, né? Eu sou um adulto, você é uma criança, em que é que você pensa que eles vão acreditar? Quando a gente vai à escola, a gente enfatiza muito isso. A gente diz, a gente acredita em vocês. A palavra de vocês é muito importante, tem muito valor e a gente acredita em vocês. Então, o que é importante? Que essa pessoa, a criança, se ela estiver numa situação de violência, que ela procure alguém em quem ela confia, alguém que ela sabe que vai acreditar no que ela vai dizer, que vai tomar as providências que são necessárias. Pode ser a mãe, a avó, tia, madrinha, pode ser o pai, pode ser um primo, uma prima. Alguém que ela confie. Às vezes a mãe de um amiguinho. Os professores na escola. Os professores na escola, eles têm um peso enorme na proteção das crianças. A gente sabe que a escola é o reduto de proteção mesmo das crianças. Então, primeira coisa é procurar alguém que confia para contar o que está acontecendo. Depois, com essa pessoa de confiança, tem muitos lugares onde se pode procurar socorro. Pode-se procurar uma delegacia de defesa da mulher, ou se não tiver uma delegacia de defesa da mulher, uma delegacia de polícia qualquer, pode-se fazer uma denúncia pela delegacia. Pode-se procurar o conselho tutelar. Pode-se procurar diretamente a Procuradoria da Infância e Juventude da sua cidade ou do seu bairro. O juiz da infância e da juventude, e assim como o promotor da infância e da juventude, ele tem como principal atribuição a proteção das crianças e dos adolescentes. Por isso, ele ouve as crianças e adolescentes, assim como o promotor de justiça também ouve num caso que há necessidade de se encaminhar uma denúncia e ele vai tomar todas as providências que são necessárias. Agora, vamos supor que seja uma situação em que a criança ou o adulto de confiança percebem que eles vão sofrer de alguma forma vão correr algum risco. Eles podem fazer uma denúncia anônima pelo Disque 100, Disque 100, que é o telefone
central de recebimento de denúncias de violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Aqui em São Paulo pode ligar também no 181. E aí ele pode fazer uma denúncia anônima. Como é que se faz uma denúncia anônima? Você tem que indicar a pessoa que é vítima de violência, isso tem que ficar claro na denúncia, e o endereço, para que as autoridades possam chegar até a pessoa para tirar da situação de violência. Esse é um caminho que eu recomendo a todo mundo que possa utilizar, se por acaso acha que não deve se expor, não deve fazer uma denúncia direta, tomando frente dessa situação. O que eu posso falar em relação aos adultos? Bom, a proteção das crianças e dos adolescentes é um dever da família, da comunidade e do Estado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos nós somos responsáveis pelas crianças e adolescentes que estão no nosso entorno, na nossa comunidade. Então, eu sou responsável por todas as crianças da minha família. Eu sou responsável pelas crianças que eu tenho contato aqui, pelos meus vizinhos. Assim como todos nós somos responsáveis por todas as crianças que estão no nosso entorno. Todos nós somos responsáveis pela proteção dessas crianças. Se a gente suspeita que alguma coisa está acontecendo, então, por exemplo, se ouve que uma criança chora demais, é o seu vizinho, a criança chora, não tem um problema de saúde que você tenha conhecimento, alguma vez conversou com a família, o que acontece? A criança chora. Não existe nada que explique. É melhor você fazer uma denúncia do que você ficar em silêncio. Porque a suspeita de que essa criança está sofrendo algum tipo de maus tratos justifica que você faça a denúncia. Agora, se você tem conhecimento que realmente acontece alguma coisa, que existe ou violência física, ou violência psicológica, ou violência sexual, aí é diferente. Você tem obrigação de fazer essa denúncia. Porque daí é um dever legal de qualquer pessoa denunciar se tem conhecimento que uma criança está passando por qualquer situação de violência. E o que é importante a gente pensar? Porque às vezes a pessoa traz para ela, né, a responsabilidade de saber se é verdade ou não o que está acontecendo. Vamos considerar o seguinte: quem vai apurar, quem tem o dever legal de fazer a apuração do que está acontecendo, não é a pessoa que está denunciando. É a pessoa que suspeita, que tem indícios ali de que alguma coisa está acontecendo errado. Se não for nada, amanhã ou depois, se descobrir que não, que bom, não, a criança tinha um outro problema que não tinha nada a ver com isso, que ótimo. Não é verdade? Que bom, a criança não está em situação de violência. Mas se essa criança estiver em situação de violência, a sua denúncia salvou uma vida. Então é importante ter isso sempre em mente, né? Havendo uma suspeita, havendo algum indicativo de que a coisa não está indo bem, não se omita. Faça aquilo que está ao seu alcance, que é fazer a denúncia para que as autoridades façam a apuração. É isso que eu posso recomendar. O que as pessoas podem fazer para ajudar a acabar com o abuso sexual infantil na nossa sociedade? E também, como as instituições públicas e privadas podem contribuir para que o projeto Eu Tenho Voz do IPAM continue a oferecer orientação e proteção para as crianças e os adolescentes? Olha, Carlos, se é algo que eu posso recomendar para todo mundo que tem contato com uma criança, seja seu filho, seu neto, sobrinho, irmãozinho pequeno, qualquer adulto que tenha uma criança próxima, a melhor forma de proteger uma criança da violência sexual é dar informação. E informação desde a mais tenra idade, desde que a criança comece a entender do que você está falando. Que tipo de informação? Explicar para ela o que são as partes íntimas do corpinho dela. Explicar que ninguém pode mexer nessas partes íntimas. E explicar que ela também não pode mexer nas partes íntimas de ninguém. Isso é muito importante. Uma outra questão que é fundamental é explicar para a criança que a boca também é uma parte íntima. Porque normalmente a gente esquece de dar essa informação. E muitas formas de abuso sexual são praticadas utilizando a boca. Então é importante que ela tenha esse conhecimento. Não tenha vergonha de falar. Comece a explicar desde cedo. E deixa sempre muito claro que se acontecer alguma coisa estranha, se ela perceber alguma coisa ruim, alguma coisa estranha, alguém se aproxima dela de uma forma que ela não gosta, que ela deve falar para você que você vai acreditar, que você confia na palavra dela. E isso é muito importante, porque esse elo de confiança, ele tem que ser mantido, né? A gente pensa sempre que, bom, isso é uma função dos pais, mas não é só uma função dos pais, essa é uma função de qualquer pessoa, qualquer familiar que tem interesse na proteção das crianças. Evidentemente que o ideal é que os pais tenham essa conversa sempre com a criança desde cedo e se coloquem dessa forma, né?
à disposição, para que ela perceba que ela pode confiar e contar. Essa última apresentação que a gente teve agora em Rio Preto foi muito interessante porque um pai me perguntou várias coisas sobre o que ele poderia fazer para defender a filha e tal. E ele falou, mas se eu souber que aconteceu alguma coisa assim, eu mato a pessoa que fez isso. Eu falei, então nunca fale um negócio desse perto da sua filha se você quer que ela confie em você. Porque se você fala isso, a criança toma isso como uma verdade. Ainda que a gente está falando isso de forma figurada, você fala, nossa, eu tenho tanto ódio que eu vou querer matar, ou eu quero fazer um mal com a pessoa. Você fala para uma criança isso, se eu sou bem, deixa eu em você, eu mato, ela acredita nisso. E aí, o que ela vai fazer? Ela não vai contar. Quantas vezes a gente ouve as crianças e eles falam, não, meu pai não pode saber, porque se ele souber, ele vai matar o fulano. Ou minha mãe não pode saber, porque minha mãe não vai aguentar. Então, parece uma coisa meio boba, mas é muito importante. A criança, ela não é boba. Ela, na verdade, ela acredita no que você fala. E ela toma como verdadeiro isso que você está dizendo. Então, não transfira para ela uma responsabilidade, porque ela vai se sentir depois responsável pelo que você vai fazer com a informação que você vai dar. E isso também é muito importante. Se um dia a criança perguntar, mas aí o que acontece com a pessoa que fez isso? Ela vai responder pela lei, a lei determina o que vai acontecer, ela vai ficar presa, vai responder, vai ser penalizada, mas é tudo dentro do que tem que ser. E isso traz uma segurança. Agora, se é uma pessoa que ela tem afeto, também não fale isso, que a pessoa vai ser presa. Por exemplo, se é um pai, ela está fazendo uma denúncia para a mãe de que o pai está abusando. Não vai falar para a criança que o pai vai ser preso, porque obviamente que a criança vai mudar a versão depois, porque por mais que seja uma coisa completamente equivocada, errada, criminosa, a criança tem um vínculo de afeto com o pai. E muitas vezes ela nem sabe que ela está sendo abusada. Tem esse detalhe, dependendo da idade, ela não tem essa percepção de que o que está acontecendo é um abuso. Então, muito cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem que se colocar à disposição, dizer que acredita, que vai proteger, mas sem essas reações super exacerbadas, porque isso aí acaba prejudicando. Eu acho que eu diria que o principal é educação, o principal é informação, desde a mais tenra idade. Agora, quem quiser auxiliar a gente, instituições públicas ou privadas que quiserem colaborar com o projeto Eu Tenho Voz, nós recebemos patrocínio para essas apresentações. É importante dizer que, na verdade, o projeto ele trabalha com juízes voluntários, procuradores, todos que são voluntários não são remunerados no projeto. Mas o grupo de teatro que faz a apresentação da peça é um grupo profissional de teatro que, evidentemente, tem a sua remuneração. Então, o custo do projeto é basicamente o custo da apresentação das peças de teatro. Quem quiser, é só fazer contato com a gente. Nós temos o site eutenhovoz.com.br ou através do site do IPAM, ipam.com.br. E existe lá todo um caminho para fazer essa parceria para que a gente possa fazer essas apresentações. As escolas que querem receber o projeto também podem entrar pelo mesmo site, fazer o seu cadastro e pedir a apresentação. E aí a gente vai fazer todo o trâmite para poder levar o projeto até a escola. Algum aspecto dessa questão que nós tratamos até agora que não tenha sido abordado e a senhora gostaria de falar sobre isso? Eu acho que tem uma questão importante que a gente tem que levantar, que é a questão da nova modalidade de violência sexual contra a criança e adolescente que acontece pela internet, que é o estupro virtual. Está, infelizmente, crescendo. Não só o estupro virtual, mas como várias outras modalidades de violência, né? Tem aparecido aí na mídia, acho que todo mundo que está acompanhando vê que isso está se tornando um problema muito sério. E ocorre basicamente porque as crianças têm acesso à rede social sem qualquer supervisão paterna, né? Normalmente isso acontece no período da noite ou madrugada, então as crianças aproveitam quando os pais estão dormindo para entrar nos seus computadores ou nos seus celulares e participarem desses grupos. São grupos que normalmente recebem essa criança ou adolescente para que ele se sinta participante da panela, que é como eles se chamam, para que eles tenham essa sensação de pertencimento que foi bem recebido e a partir daí começam a fazer uma série de exigências. Começa a propor desafios de coisas menores, pequenas contravenções, depois vai escalando para coisas terríveis, como mutilar animais, como se automutilar, e chega até o ponto do estupro virtual, que a gente tem chamado de estupro virtual, que é obrigar a criança ou adolescente a fazer práticas de ato sexual na frente da câmera. Ele está fazendo isso pensando que tem 10, 20 pessoas no máximo assistindo.
Hoje a gente sabe que essas redes envolvem até 100 mil pessoas acompanhando isso. É uma rede muito intrincada que envolve os consumidores de pornografia infantil, os pedófilos, os perversos, ou seja, é um mundo totalmente à parte. E enquanto isso, o pai está dormindo tranquilamente no seu quarto, achando que sua criança está a salvo, o adolescente está a salvo, seu filho está bem, e está dormindo no quarto vizinho. Isso exige uma imediata intervenção, né? Com relação a isso, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que criança não tem direito à privacidade, portanto, essa ideia de falar que não vou invadir a privacidade do meu filho, criança primeiro já não devia nem estar com o celular, usando o celular sozinho. O ideal seria que ele tivesse acesso a celulares que dão acesso à rede social só a partir dos 14 e 16 anos. Se o pai opta por deixar que a criança tenha algum acesso ao celular, que não é aquele celular burro, né, que a gente chama de dumb cellular, que não dá acesso às redes sociais, então coloque um programa de acompanhamento e de controle parental. Isso é fundamental. Conversas francas com os filhos, porque a partir do momento que eles começam a ser chantageados, eles não têm coragem de falar para o pai ou para a mãe o que está acontecendo. Sempre com a ameaça de que vão divulgar a foto na internet, porque normalmente eles já mandaram algum nude para alguma pessoa que se aproximou primeiro, ou que vão contar para os pais. Então a criança vai se sentindo numa situação sem saída, é como se ela não tivesse opção. E a gente tem casos aí que chegaram até o extremo de tentativa de suicídio. Inclusive estava sendo televisionado, filmado, transmitido para essa rede de criminosos aí, em um programa, uma questão gravíssima que precisa ser enfrentada. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que chamar a atenção dos pais, que eles têm que ficar atentos. Não deixe seus filhos ficarem navegando pela internet sem qualquer supervisão. E assim, o que acontece na internet é o que acontece no mundo real. Do mesmo jeito que a pessoa não pode conversar com uma pessoa que ela não conhece na rua, e isso todo mundo ensina desde pequenininho para a criança, você não vai conversar com estranho. Pode conversar na internet com quem não conhece. Porque ali ela fala pensando que está falando com um adolescente, e ela está falando com um adulto muito mal intencionado. Ou às vezes é um adolescente perverso. Então, isso é fundamental. Os pais precisam redobrar a atenção, porque esse problema é um problema gravíssimo. E a gente tem visto que ele está escalando cada vez mais. Nós entrevistamos a juíza Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, primeira vice-presidente do IPAN e juíza substituta em 2º grau da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes e sobre o projeto Eu Tenho Voz do IPAN. Obrigado por sua participação no IPAN Talks, magistrada. Regina, foi um prazer. Está terminando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas informações sobre atividades realizadas desde o último programa pelo IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Terá início no dia 5 de agosto o curso de formação de conciliadores e mediadores promovido pelo IPAN. As inscrições já estão abertas para essa formação totalmente presencial, que oferece uma excelente alternativa à qualificação de diversos profissionais de várias áreas, permitindo aos participantes atuar como conciliadores e mediadores, inclusive na área privada. Uma atividade que tem ampla demanda de trabalho ainda inexplorada. O curso é coordenado pela juíza da 2ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Jundiaí, Valéria Ferioli Lagrasta, e pela advogada e formadora de mediadores pelo CNJ e pelo TJSP, Célia Regina Zapparoli. Para saber mais e se inscrever, acesse a área de cursos do site do IPAN, cursos.ipan.com.br. O projeto Eu Tenho Voz do IPAN esteve no mês de junho na Escola Municipal Darcy Ribeiro, na Vila Santo Antônio, e na Escola Estadual Professora Alzira do Vale Hollenberg, no bairro Parque Residencial Dom Lafayette Libano, ambas em São José do Rio Preto, e também na Escola Municipal de Educação Básica Professor João Luiz de Campos, em Jundiaí. Os alunos das escolas municipais assistiram à peça Marcas da Infância
que orienta jovens sobre questões como abuso sexual, bullying e violência. E na escola estadual em Rio Preto, a apresentação foi feita para 200 pais e alunos, que foram alertados pela idealizadora e coordenadora do projeto, a primeira vice-presidente do IPAN, juíza Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, nossa entrevistada no programa de hoje, sobre os abusadores estarem muito próximos aos jovens. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, também entrevistado num episódio anterior do IPAN Talks, estava presente, bem como a secretária municipal de Educação, Renata Azevedo, membros do Centro Universitário Norte de São Paulo, parceiro do projeto na área médica e psicológica, além de membros do Conselho Tutelar local. O Grupo Gestor de Justiça Restaurativa do Território de Heliópolis realizou na Escola Estadual Alexandre de Gusmão, no bairro de Ipiranga, em São Paulo, o primeiro encontro das 2 turmas de supervisão destinadas a facilitadores de processo circular formados no ano anterior. A formação faz parte do projeto de expansão da Justiça Restaurativa em Heliópolis, realizado em parceria com o Instituto Paulista de Magistrados, e que conta com a participação do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Diretoria de Ensino da Região Centro-Sul, da Supervisão Técnica de Saúde do Ipiranga, do Conselho Tutelar do Sacomã e da União de Núcleos Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. Você pode acompanhar as iniciativas e os eventos do IPAN no site do Instituto, www.ipan.com.br, e nas suas páginas e perfis no Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube. Agradecemos a sua audiência nesta edição do IPAN Talks. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.